Esse é o ValenteCast, um podcast de Direito, Educação e Tecnologia. Meu nome é Oscar Valente Cardoso e o nosso conteúdo também está disponível em formato de texto no site oscarvalentecardoso.com/blog e também nós temos conteúdo em vídeo no canal do YouTube Oscar Valente Cardoso. O episódio de hoje é sobre os 7 meses da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Está indo para o ar no dia 20 de abril e há 2 dias atrás, no domingo, dia 18 de abril, a maior parte dos artigos da LGPD completou 7 meses de vigência. E o que ocorreu nesse último mês, nesses últimos 30 dias da vigência da LGPD? Os vazamentos de dados continuam, há notícias praticamente todas as semanas, ou às vezes mais de um grande vazamento por semana, no Brasil e no mundo. As medidas de adequação das organizações continuam e progressivamente é possível ver uma mudança cultural sobre a proteção de dados pessoais no Brasil. Mais um mega vazamento de dados foi noticiado nesse período, envolvendo mais de 1 bilhão de dados pessoais, porque contém CPF, gênero, data de nascimento, endereço de e-mail, número de telefone celular e outros dados pessoais de aproximadamente 223 milhões de brasileiros vivos ou falecidos. Isso já tinha acontecido no começo do ano, em janeiro, e já inclusive uma ação coletiva no judiciário contra os supostos causadores desse mega vazamento, e agora houve um novo mega vazamento de uma base de dados semelhantes e provavelmente, pelo que se já identificou, essa base de dados vazada é de um serviço estadual de emissão de documentos, ou seja, qual seria, e aí já tem um questionamento, né, nós já podemos fazer uma pergunta sobre qual seria a necessidade de um estado do Brasil ter todos esses dados pessoais cadastrados em sua base de dados e uma base de dados usada para emitir documentos naquele estado, de pessoas residentes ou domiciliadas naquele estado. Qual é a necessidade de ter uma base de dados tão extensa? E aí já se pode falar até em descumprimento do princípio da necessidade ou da minimização dos dados, que está previsto no artigo 6º da LGPD, e mostra o risco que é ter uma base de dados com dados desnecessários, com dados excessivos e de pessoas que provavelmente nunca pedirão ou nunca precisarão emitir um documento nesse estado. Outra notícia recente é de um outro mega vazamento de 500 milhões de dados pessoais de quase 90 milhões de usuários. Desses 90 milhões são mais de 443 mil brasileiros, de uma rede social. E esse mega vazamento ocorreu há alguns anos, não é recente, mas na época não foi informado pelo controlador aos titulares e às autoridades nacionais dos países. O que leva também a outro problema. O incidente ocorreu e não houve a comunicação desse incidente pelo controlador. Outro vazamento recente aconteceu com uma rede social nova, que é uma rede social de comunicação por áudio, que teve divulgados dados cadastrais de mais de 1.300.000 usuários, como nome, imagem de perfil, quantidade de seguidores de pessoas que o usuário segue, entre outros dados. A empresa alega que são dados públicos, mas houve aí uma organização desses dados, uma sistematização e a venda dessa base de dados dessa rede social. No judiciário, uma sentença recente proferida no final de março de 2021 na 2ª Vara Civil de Brasília, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, uma empresa de jornalismo foi condenada em virtude da divulgação de dados bancários e contra-cheques de dirigentes sindicais em uma reportagem publicada por essa organização. Aqui eu só ressalto que a LGPD não se aplica a esse caso por se enquadrar na exceção do seu artigo 4º, inciso 2, a linha A. Além disso, um estudo publicado na edição de janeiro de 2021 do Journal of Data and Information Quality indica que a quantidade de incidentes relevantes com dados pessoais no Brasil
cresceu quase 500% de 2018 para 2019. Então, hoje, a existência de uma regulação clara no Brasil sobre as atividades de tratamento de dados pessoais deve levar a uma maior necessidade de proteção desses dados e ao aumento da quantidade de conflitos para que seja possível conferir efetividade às normas da LGPD. Por hoje é só, e amanhã nós voltamos com mais um episódio do ValenteCast. Até mais!